Boa noite, meus irmãos. Paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Uma honra para mim estar com vocês aqui nessa noite. O pastor Diego tinha me chamado numa outra ocasião e eu não pude vir. E aí ele fez esse convite já tem uns 15, 20 dias, não sei, talvez mais. E eu falei, vamos lá, estaremos lá sim, com a graça do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer poder ter esse momento junto com vocês. Ele falou, você vai estar lá, o pastor Paulo estará lá. Aí o pastor Paulo chegou, eu falei, mas sabe que eu conheço ele? Estava de máscara. A máscara complica um pouco a vida da gente, viu? Daí quando ele, eu falei, eu te conheço sim. Ele já esteve com a gente também lá quando nós estávamos com a igreja em Taipas. É um prazer estar com os irmãos, é um prazer, uma grata satisfação. Eu e a minha esposa, a Márcia, está aqui. A gente já conhece o Diego já há um bom tempo. Há um bom tempo, congregamos juntos do Brasil para Cristo e é um prazer estar com os irmãos. Eu quero dividir uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, livro de Apocalipse, capítulo 2. Lá na nossa igreja nós estamos vendo um pouquinho sobre Apocalipse, temos meditado um pouco no livro de Apocalipse. Eu quero meditar com vocês no capítulo 2, é a carta à igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. É a carta à igreja em Éfeso. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Você achou? Então vamos orar antes de lermos a palavra? Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade bendita que o Senhor nos dá de estarmos junto com nossos irmãos aqui na igreja, nessa noite, Pai. Para adorar o Senhor, bendizer o Teu nome. O Senhor é o único que é digno realmente de toda a glória, honra e louvor. E nesse momento, Pai, nós vamos meditar na palavra. Te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E eu peço que o Senhor possa falar cada coração, todos que estão aqui, todos aqueles que estão acompanhando de forma remota esse culto, que o Senhor possa falar ao coração, à mente, à alma, que o Espírito do Senhor traga a revelação do Teu propósito, do Teu projeto, que os nossos corações, as nossas vidas sejam transformadas pelo Senhor, transformadas pela ação poderosa e contundente do Teu Espírito, atuando por meio da palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Graças a Deus. O livro de Apocalipse, ele fecha a nossa Bíblia. É o último livro da Bíblia. Também foi o último livro a ser escrito, já perto do ano 100, escrito pelo apóstolo João, preso na ilha de Pátimos. A palavra Apocalipse significa revelação. O Apocalipse é o abrir de uma cortina, que vai mostrar para a gente coisas que estão acontecendo, talvez. A palavra vem para João dizendo que são coisas que em breve deveriam acontecer. Eu creio que muitas dessas coisas já estão acontecendo, nós já estamos as vivenciando. Mas a revelação que é dada nesse livro, ela é trazida à igreja. A palavra é muito clara em dizer que o Senhor enviou o seu anjo até João para trazer uma revelação de coisas que vão acontecer, e essa revelação vem para a igreja.
E João recebe uma ordem. Ele vai ter muitas visões, ele vai ter muitas revelações, e essas revelações ele tem que transmitir às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele tem que encaminhar essas revelações às 7 igrejas. E o Senhor, para cada igreja, ele vai se apresentar de uma forma. João tem uma visão de Jesus no capítulo 1. E depois, no capítulo 2 e no capítulo 3, quando são escritas essas 7 cartas, para cada igreja o Senhor se apresenta de uma forma. A igreja em Éfeso, ele se apresenta dizendo que ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No capítulo 1 é dito para nós que as estrelas são os líderes das igrejas, os anjos da igreja. As estrelas são as lideranças que o Senhor estabeleceu nas igrejas. E os candeeiros são as igrejas do Senhor. Igrejas do plural. Embora a gente saiba que a igreja também ela é una, é uma só. O Senhor diz lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, que Ele edifica a sua igreja. Ele não fala de igrejas, Ele fala da igreja, de uma. Porque a igreja é composta por gente de toda tribo, língua, povo e nação, que foi lavado, foi remido, foi comprado pelo sangue de Jesus. Em todas as nações, há uma igreja una, mas a igreja também está espalhada pelo mundo. Ela está espalhada pela terra, ela está espalhada nos bairros, e eu entendo que Deus trabalha nessa diversidade. Deus trabalha com diversidade. Se você for numa floricultura, você vai encontrar flores dos mais diferentes aspectos, cores. Tem a branca, tem a vermelha, tem a azul, tem a amarela, tem flores muito grandes e tem flores muito pequenininhas, com cheiro diferente. Cada uma delas foi feita pelo Senhor. Não teve nenhuma que apareceu aleatoriamente. Todas elas foram feitas, criadas pelo Senhor. Quando você vê os pássaros, você também vê uma diversidade. E cada um deles foi feito pelo Senhor. As igrejas, a gente vê igrejas agora no plural, as instituições que ordenadas por Deus e criadas, estabelecidas pelos homens, numa pluralidade também. Mas todas elas são do Senhor. Os líderes delas estão na mão do Senhor, e Ele passeia no meio dessas igrejas. Quando o Senhor fala que Ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, Ele é o que anda no meio das igrejas, isso leva a gente lá para o Gênesis, capítulo 3. No Gênesis, o homem estava numa comunhão muito próxima do Senhor, aleluia, numa comunhão muito íntima, muito perfeita e muito profunda com o Senhor. E o texto bíblico diz para a gente que na viração do dia, o Senhor andava por ali, o Senhor passeava pelo jardim, e Ele ia lá bater um papo com Adão, com Eva, Ele ia bater um papo com o homem, Ele ia conversar com o homem, na viração do dia, como é que foi seu dia, como é que estão as coisas, está tudo bem, o que está precisando, o que está faltando. Ele ia lá, na viração do dia, o Senhor andava pelo jardim, até que o pecado entrou, o homem caiu, e o relacionamento do homem com Deus foi quebrado, foi truncado, e aí o homem foi expulso do jardim. E agora? Não tem mais jeito? Claro que tem a igreja, porque quando você vem para a igreja, o mesmo Deus que andava lá pelo jardim, o mesmo Senhor que andava pelo jardim, agora Ele anda no meio da igreja, aleluia, não é isso que nós lemos aqui? Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 candeeiros, que no capítulo 1 de Apocalipse é dito para nós que são as igrejas. O Senhor anda no meio da igreja. Então, se você quer ter um lugar que você com certeza vai ter um encontro com o Senhor, é na igreja, é na igreja. Eu não estou dizendo com isso que o Senhor só está dentro daquele prédio do templo, não. Mas quando você vem aqui, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, Ele está. E a palavra dEle não cai por terra. E a palavra dEle não volta para trás. Nesses tempos de pandemia, diminuiu a frequência. Mas o texto bíblico é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que Ele fala, 2, não precisa de mais, 2 ou 3, reunidos ali, é no nome do Senhor, é igreja, Ele está presente,
Ele está presente, e Ele vem para ajudar, Ele vem para abençoar, Ele vem para salvar. Esse Senhor que anda no meio da igreja, Ele traz uma mensagem para essa igreja em Éfeso. Primeiro eu queria só pensar com vocês sobre a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso. Era uma cidade lá na região, que na Bíblia é chamada de Ásia Menor, e hoje é região da Turquia, pertence ao território da Turquia. Éfeso, a gente vê na Bíblia, lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que era uma cidade dominada por um misticismo, dominada por idolatria, dominada por feitiçaria. Lá no capítulo 19 de Atos, nós lemos que havia um templo. Hoje desse templo restam apenas as ruínas lá nessa cidade, lá na Turquia, somente ruínas, mas havia um templo dedicado a Diana, a deusa Diana, e ela era dita que era a rainha dos céus. Era dito que a imagem dela tinha descido de Júpiter, tinha descido do céu e estava lá no templo, e as pessoas vinham, as pessoas faziam caravanas, as pessoas faziam romarias para aquela cidade em Éfeso. Havia ourives que fabricavam miniaturas do templo e eles ganhavam muito dinheiro. Havia muita gente que praticava artes mágicas, feitiçaria naquele lugar, naquela cidade, e aí o evangelho entrou ali. E as pessoas levaram os livros de feitiçaria e queimaram em praça pública. Os ourives fizeram lá um tumulto, uma manifestação. Falaram, vamos lá, todo mundo para a Avenida Paulista, porque esse Paulo está pregando um evangelho aí, está acabando com o nosso negócio, as pessoas estão abandonando, as pessoas estão conhecendo Jesus. Mas não pense que o diabo desistiu, porque se lá em Atos 19 a gente lê que a igreja começou a crescer e aqueles fabricantes de ídolos ficaram até com medo de o seu serviço perder o sentido, pastor. Por outro lado, Paulo escreve uma carta anos mais tarde para essa igreja, a carta aos Efésios, e no capítulo 6 ele fala para a gente que é uma batalha que continua sendo travada, e ele vai dizer que a nossa batalha, a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A batalha continua sendo travada, o inimigo não jogou a toalha. Então ser igreja é uma coisa bendita e maravilhosa, porque nós sabemos que Jesus passeia no meio da igreja, Ele anda no meio da igreja, e Ele andar no meio da igreja, isso representa que aquela igreja é dEle. A igreja é dele, por isso que ele anda nela. O jardim era de Deus, o Éden era o jardim de Deus. É dito a respeito do diabo, né? No livro do profeta Isaías 14, se não me engano, é dito que ele estava no Éden, o jardim de Deus. O jardim de Deus, o Éden era o jardim de Deus, Deus passeava por ali. Jesus anda na igreja porque a igreja é dele. Quando a gente lê o livro de Jó, capítulo 1 do livro de Jó, tem uma passagem interessante, que faz eco com essa aqui, porque diz o texto que os anjos, os filhos de Deus, vieram se apresentar ao Senhor, e entre eles veio também Satanás, e Deus pergunta para Satanás, de onde você veio? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Por que ele estava passeando pela terra? Porque a terra é dele. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, na tentação, o diabo mostra para Jesus o mundo, os reinos do mundo, e ele fala, se você se ajoelhar e me adorar, eu dou para você, porque isso tudo é meu. Presta atenção que Jesus não contestou a legalidade ou o direito, a posse que o diabo tinha sobre aquilo, mas o diabo, a posse dele é de um invasor. Quem que deu a posse daquilo para o diabo? Foi o homem, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus e entregou ao maligno aquilo que Deus lhe tinha dado, porque a Bíblia diz para a gente que os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu para o filho do homem, para os filhos dos homens, mas o homem, por causa do pecado e da maldade, entregou ao inimigo a autoridade que ele tinha sobre o mundo. Então hoje a Bíblia diz para a gente que o mundo jaz no maligno, e quando a Bíblia fala isso, não está dizendo para a gente que as árvores, os pássaros, as coisas criadas, as plantas, não, está falando para a gente de uma estrutura marcada por perversidade, por maldade. E não adianta pensar, mas nada da direita, ou da esquerda, não, é toda uma estrutura, que está corrompida, que está maculada, que
que está debaixo de pecado, que está debaixo da autoridade do poder do diabo. Ele disse para Jesus: é meu. E Jesus não contestou. O que Jesus vai falar para ele é: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus anda na igreja, a igreja é do Senhor. E o mundo, os reinos do mundo vão chegar a ser do Senhor, porque nós lemos nesse mesmo Apocalipse, que vai tocar uma trombeta e o anjo vai proclamar: os reinos do mundo vieram ser do nosso Senhor e do seu Cristo. O Senhor reina hoje? Sim, Ele reina, mas ainda existe aqueles que se opõem ao reino do Senhor. Existe. Talvez até a gente às vezes se opõe ao reino do Senhor, às vezes a gente sabe que Deus quer que a gente faça determinada coisa e a gente não faz. Até a gente. Mas vai chegar um momento em que a vontade do Senhor vai ser plena e perfeita, sobre todos os lugares, sobre tudo aquilo que existe. Enquanto esse dia não chega, a igreja é o lugar onde o Senhor passeia, porque é dele. A igreja é o lugar onde o Senhor passeia, porque aquele povo é dele. Pode ser 2 ou 3, mas é dele. Pode ser uma multidão, é dele. É dele. Aleluia! A cidade de Éfeso era uma cidade marcada por essa prática de misticismo e de feitiçaria, mas o evangelho entrou ali. E aí a gente viu uma igreja onde o Senhor diz para eles o seguinte: eu conheço as tuas obras. Era uma igreja que fazia. A gente precisa fazer, meus irmãos, a gente precisa fazer, tem que arregaçar a manga. Eu acho que nós estamos vivendo uma época que talvez a igreja precise arregaçar mais a manga, mostrar sua presença, mostrar que a igreja é relevante. Pastor Paulo falando aqui sobre o trabalho do dia 5, dia 12, dia 19, a igreja tem que arregaçar a manga mesmo, irmão, tem que trabalhar, tem que evangelizar, tem que ir, tem que ajudar, tem que socorrer, a gente precisa fazer, porque Jesus disse o seguinte: olha, eu vou chegar um dia, eu vou voltar, e eu vou falar para alguém: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer. E ele falou: mas quando, Jesus? Ele falou: quando você deu para o pequenino, quando você deu para aquele desvalido, foi para mim que você deu. É para mim que você fez. Aleluia. A igreja precisa trabalhar. E Jesus chega para essa igreja e ele diz o seguinte: eu conheço as suas obras. Aleluia. O seu trabalho. Não é isso que está escrito aí? O teu labor, o teu trabalho. O Senhor vê. E a coisa mais bonita, pastor, é que o Senhor vê mesmo que ninguém veja. Ninguém veja. Às vezes as pessoas não veem o que a igreja faz. Às vezes as pessoas no bairro não veem o que a igreja faz, é difícil. Eu louvo a Deus, nós estamos ali em frente ao cemitério, lá de Chora Menino, e quando nós fomos para lá, alguns meses depois, o dono de uma floricultura falou para a gente: depois que a igreja veio para cá, diminuiu os assaltos aqui, que diz que roubavam o pessoal ali todo dia tinha roubo ali, tinha assalto naquela rua daquela igreja, na rua do cemitério, todo dia tinha roubo, tinha assalto. É uma ruazinha pequena, mas é uma coisa terrível, a gente sente uma coisa maligna, de acontecer acidentes fatal, de pessoa ser atropelada e morta naquela ruazinha, que você fala: mas aqui ninguém corre, mas corria, e atropelava e matava. Eu até, uma certa vez, um rapaz foi fazer um serviço na igreja, e o filho dele tinha sofrido um acidente ali na rua ali, e morrido. Fazia 2 anos que o filho dele tinha morrido, ele estava bem triste até. Eu falei: Jesus, nessa ruazinha aqui acontecesse acidente assim. E o rapaz da floricultura falou: a igreja veio para cá e diminuiu, parou os roubos, parou o roubo, o negócio de acidente. Eu falei: glória a Deus. Às vezes ninguém vê o que você faz, não, ninguém vê, mas o Senhor vê. Ele diz: eu conheço a sua obra, eu conheço o seu trabalho, mesmo que ninguém veja. Talvez até as pessoas da igreja não vejam com você como aquela pessoa que trabalha, mas o Senhor está vendo o que você está fazendo. Às vezes o que você faz é aquele trabalho que é escondido, né? Aquele trabalho que você vai entrar lá no seu quarto, foi pregado isso aí, né, pastor? Há alguns dias atrás aqui, né? Que você entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar, e o Senhor te vê em secreto, Ele ouve a sua oração, e Ele traz respostas, e Ele move a mão dEle, e alguém vai ser abençoado, porque a sua oração é trabalho, a sua oração é trabalho, aleluia. O Senhor diz: eu conheço. Alguém vai falar: mas aquela irmãzinha não faz nada. Mas o Senhor vê que aquela irmãzinha dobra o joelho lá no quarto, às vezes na madrugada, e a oração daquela irmãzinha faz uma diferença tremenda. Eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua obra.
Ele diz o seguinte: eu conheço a tua perseverança. Nós precisamos perseverar, precisamos nos esforçar. Estava conversando um pouquinho com o pastor Paulo antes de começar o culto, e ele disse que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que vai demonstrando realmente se nós temos um relacionamento com Deus ou não. Porque teve muita gente que já estava meio devagar, que parou de uma vez, porque o relacionamento dessa pessoa com Deus era talvez nulo, era nenhum. Eu tenho até uma preocupação de falar isso, porque a Bíblia diz assim: aquele que pensa que está de pé, aquele que cuida está de pé, olha, não caia. Mas às vezes há pessoas que não têm relacionamento com Deus, elas vão às vezes na igreja por gosto das pessoas lá. Se não for, o irmão vai me ligar, o pastor vai ligar, por que você não veio? Então eu vou lá de vez em quando, e tá. Mas chegou a pandemia, não pode vir, aí para muita gente foi uma situação cômoda. Não pode vir. Para muitos foi uma situação cômoda. Tem aqueles que vão para todo lugar, só não pode vir para a igreja. Ele trabalha, ele vai para o mercado, ele vai para a praia, vai para o sítio, vai para o culto. Lá não, tá pandemia, a gente tem que... Mas o Senhor diz assim: eu conheço a sua perseverança. Ele sabe aqueles que estão perseverando, aqueles que estão perseverando, aqueles que não desistem, aqueles que continuam. A fé tem que nos levar a continuar, a insistir. A fé, ela tem que gerar em nós uma atitude que nos leva a insistir. Jesus diz para essa igreja: eu conheço a sua perseverança, que você não pode suportar os homens maus. O que significa isso? Não suportar os homens maus significa que aquela igreja, ela avaliava as pessoas, avaliava as propostas, os projetos que eram apresentados. Tem coisa que não cabe para o cristão, tem proposta que não cabe para o cristão. Você não pode suportar os homens maus, o Senhor diz, fala dessa igreja. Ele vê isso como uma coisa boa, que você colocou à prova, puseste à prova aqueles que a si mesmo declaram apóstolos e não são. Como é que essa igreja provava? Porque a igreja conhecia a Bíblia. Se não conhecesse, o cara chega: eu sou o apóstolo, opa, e bate palma para ele. Mas aquela igreja colocou à prova. Vinha com uma doutrina diferente, negativo. Vinha com um ensinamento que fugia, eles não aceitavam. Era uma igreja que conhecia a palavra, que perseverava, que trabalhava. O que mais que diz aqui? E tens perseverança. Novamente fala em perseverança, porque servir a Deus, meu irmão, é preciso ter perseverança, porque as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e às vezes até o seu coração te contesta, dizendo: mas você não é crente, por que esse problema não se resolve? Você não é crente, por que essa luta não cessa? Às vezes isso não é nem de fora, é dentro do seu próprio coração. Nós lutamos em 3 frentes. O apóstolo João fala isso na primeira carta dele. Ele diz que nós lutamos contra o diabo, mas a batalha contra o diabo já foi ganha. Colossenses diz que lá na cruz Jesus Cristo expôs os principados e potestades e triunfou sobre todos eles. Paulo vai dizer no capítulo 16 de Romanos, que muito em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus já venceu o maligno, Jesus já venceu Satanás. No Apocalipse nós lemos o anjo declarar: alegrai-vos céus, porque caiu o acusador dos nossos irmãos, que de dia e de noite os acusava diante de Deus. Ele caiu, o diabo caiu. Lá no Evangelho de São Lucas, Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. O diabo já caiu. Nós lutamos contra ele, mas ele já caiu, ele já perdeu. A vitória dele lá no fim ele não tem, ele já perdeu. Já está declarado que ele já foi derrotado pelo Senhor. Mas nós lutamos também contra o mundo, e o mundo nos fascina. Nós lutamos contra o mundo nos fascina. Há coisas no mundo que talvez a gente queira, e a gente precisa abrir mão delas. E a nossa batalha mais intensa é contra a nossa carne. A nossa carne. O que é a carne? Não é o corpo, mas é a nossa natureza carnal que ainda está dentro de nós. Há uma batalha. Romanos 8 diz para a gente que
é uma batalha entre a carne e o espírito, uma batalha constante. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente para que a carne venha a ser mortificada, mas há uma batalha que continua sendo travada, é preciso perseverança. Nós vamos batalhar, porque as lutas vêm, e às vezes a nossa carne diz para a gente: mas você não é crente, larga tudo disso, resolve de outra forma. A nossa carne começa a querer mostrar para a gente outras maneiras de resolver, que vão se chocar com o projeto, o propósito, a vontade de Deus para a gente. O Senhor via que essa igreja era uma igreja que tinha gente que estava perseverando, passava pelas lutas, mas continuava na presença do Senhor. As lutas passam, irmãos, elas sempre passam, sempre passam, sempre passam. Insiste, persevera, continua acreditando no Senhor, apegue-se a Ele, firme-se na graça do Senhor. Jesus diz: vocês têm perseverança e suportaste prova por causa do meu nome. Tem provas que vêm para todo mundo, mas tem provas que vêm de uma forma específica por causa da sua fé. Não tem? Não tem aquelas provas que vêm por causa da sua fé? Chega fim de ano, a família às vezes quer se reunir e fazer algumas coisas que você, como crente, fala: não, eu não vou entrar nessa. Carnaval, a empresa, né? Com pandemia, acho que não vão nem fazer muita coisa, né? Mas no geral é aquela coisa, algumas festinhas. E alguém fala: pô, mas você acha que você é melhor que todo mundo? E você às vezes é posto até meio que de lado. Você suporta às vezes provas por causa do nome do Senhor, do nome do Senhor que está em você. Jesus diz o que mais a respeito dessa igreja? Você não se deixou esmorecer diante das dificuldades, dos problemas. Era gente que não desistiu. Não desiste, irmão. Fala para o seu irmão: não desista. Não desista. As lutas passam. Tinha um corinho antigo que dizia assim: mas a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desiste. Jesus se apresenta a essa igreja dizendo: eu passei no meio da igreja. A igreja é o lugar que a gente pode ter um encontro com o Senhor. A igreja é aquele lugar onde a gente pode chegar e pôr o nosso problema, a nossa aflição, as nossas angústias para o Senhor. O Senhor conhece cada um que está dentro da igreja, sejam 2 ou 3, ou sejam 3.000 ou 30.000, Ele conhece todo mundo. Tinha um outro hino bonito, se não me engano, do Sérgio Pimenta, bem antigo, que dizia assim: conhece a todos pelo nome, pelo cheiro, pela voz. Quando Jacó engana o seu pai para receber a bênção, ele vestiu a roupa do irmão, pôs o perfume do irmão, e ele chega: ô meu pai, cheguei. E o pai falou: mas quem que está aí? E ele fala: eu sou o seu filho Isaú. Ele mente, e o pai fala: chega mais perto. E o pai vai cheirar, que o Isaac já não enxergava mais, e ele cheira, e ele fala: é o cheiro do meu filho. Mas o Senhor não se engana não, Ele conhece a todos pelo cheiro. Esse é o meu filho. Pela voz, essa é a minha filha. O Senhor te conhece, o Senhor te conhece, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Não se deixe esmorecer, não desista, não desista. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas eu falo para você, em nome de Jesus, não desista, continue acreditando, continue se esforçando, continue crendo, continue amando, continue amando. Fala para o seu irmão: continue amando. Por que eu falo para você continue amando? Porque aí o Senhor vai colocar para essa igreja um alerta. Ele vai colocar para essa igreja uma repreensão, porque Ele vai dizer assim: mas eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. E aí eu fico pensando que às vezes nós nos tornamos pessoas tão religiosas que a gente consegue fazer um monte de coisa sem necessariamente que Jesus esteja ali nelas. A gente consegue fazer um monte de coisa sem necessariamente que o Espírito de Deus esteja atuando nelas. A gente consegue fazer e ser um monte de coisa sem necessariamente
que a graça de Deus se mova ali. Hoje de manhã na igreja eu preguei em Apocalipse também, mas foi a carta à igreja de Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor aos irmãos. Eu acho bonita aquela passagem, porque aí o Senhor vai dizer para aquela igreja: você tem pouca força. Pouca força. Às vezes não tem força física, às vezes não tem força intelectual, não tem força política, não tem força monetária, força do dinheiro. O Senhor diz: você tem pouca força, mas eu abri uma porta, eu coloquei uma porta aberta diante de você que ninguém vai fechar. Porque aquela igreja era uma igreja que amava. Filadélfia significa amor aos irmãos. O Senhor diz: eu tenho porém contra você que abandonou o teu primeiro amor. Irmãos, não é só fazer, a gente precisa fazer. Tiago diz para a gente que a fé sem obras é morta. Tem que fazer sim. Nós não somos salvos pelas obras. Para com essa ideia de gente preguiçosa. Tem que fazer também. A Bíblia diz que as boas obras Deus criou para que nós andássemos nela. E a Bíblia diz para a gente também que a fé é dinâmica. A gente não faz para ser salvo, mas porque fomos salvos a gente faz. É diferente. Uma coisa é a gente fazer, a gente precisa fazer, a gente tem que ajudar e tal, e falar para ser salvo. É uma coisa. E outra é porque eu fui salvo, porque eu sou salvo, eu vou fazer. Em gratidão a Deus, reconhecendo a obra de Deus na minha vida, eu vou levar outros, eu vou ajudar outros, eu vou abençoar outros. Mas o Senhor fala para essa igreja: você abandonou o seu primeiro amor. Amar o Senhor. Primeiro mandamento é: ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Ama o Senhor, ama o Senhor, ama o Senhor. E amar a Deus que a gente não vê, como é que a gente ama a Deus que a gente não vê? Amando o próximo que a gente vê, amando o irmão que a gente vê, amando aquela pessoa que o Senhor quer que ele se torne um irmão. Ele ainda não é, mas vai ser em nome de Jesus, porque você vai trabalhar e Deus vai honrar o seu trabalho, vai abençoar o seu trabalho. Eu tenho, porém, contra você que abandonou o teu primeiro amor. E aí o Senhor fala para essa igreja: lembra-te, pois, onde você caiu. Quando a gente abandona o amor, é uma queda espiritual. Por isso que eu falei há pouco, Paulo diz para a gente lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele que cuida estar de pé, olha, não caia. Paulo não está falando que está de pé, ele fala: você que está pensando que está de pé, não caia, não caia. Estar fazendo coisas e trabalhando não evidencia relacionamento com Deus. A gente pode fazer um monte de coisa e não ter relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso também na carta aos Coríntios, capítulo 13, naquele grande capítulo que ele fala a respeito de amor. Ele diz: eu poderia dar todos os meus bens para o sustento dos pobres e não ter amor. Como é que é isso? Ele diz: eu poderia entregar o meu corpo para ser queimado e não ter amor. É umas coisas interessantes. Quando a gente vai estudar a história da igreja, lá nos primeiros séculos da igreja, haviam aquelas pessoas que queriam ser martirizados. Você sabe o que é isso? Queria morrer. Então falava: olha, lá naquela cidade tal, prenderam os cristãos e estão matando. O cara ia para lá porque ele queria ser preso, ser morto, porque ele queria que o nome dele viesse a ser conhecido como alguém que morreu por causa do evangelho. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para a gente pode fazer alguma coisa sem amor, só para que o nosso nome fique lá nos anais. Você já não ouviu falar dos homens bombas lá do Talibã? Por que eles fazem aquilo? Por uma religiosidade, mas não tem amor nenhum. Não tem amor nenhum, mas tem uma religiosidade intensa. Tem uma religiosidade muito forte do cara cheio de bomba e entrar numa igreja, num ônibus, num hotel e se explodir. Aquilo tem uma religiosidade muito forte, mas não tem amor. Não tem amor. O Senhor fala: olha onde você caiu e se arrepende. A palavra arrependimento significa mudança da mente, mudança da mente. O trabalho nosso, meu irmão, não pode ser apenas compromisso religioso. Nosso trabalho tem que ser mais. Ele tem que ser fruto de um relacionamento com Deus que quer se relacionar conosco.
num Senhor que passeia no meio da igreja, como ele passeava no meio do jardim. Relacionamento. Lá no jardim o homem estava ali para trabalhar, mas Deus não ia lá para ver tanto o trabalho do homem, não era para isso, havia relacionamento, até que o dia que o relacionamento foi quebrado, e Deus passou, e o que aconteceu? O homem se escondeu, e o Senhor pergunta: onde você está? Ele fala: eu ouvi a sua voz, eu vi que o Senhor estava chegando, e eu me escondi, porque eu estava nu. O que aconteceu? Um relacionamento foi quebrado. O relacionamento que Deus quer ter conosco é relacionamento de amor. Nós precisamos amar a Deus, porque Deus continua sempre nos amando. Deus continua te amando, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas e das nossas limitações. O Senhor nos ama. É isso que Ele vai falar para a igreja de Filadélfia. Você tem pouca força. Não era uma igreja talvez que fazia tanto, tinha pouca força, talvez uma igreja pequenininha, com pouca gente, sem recurso, mas ele vai dizer para essa igreja o seguinte: eu vou fazer com que aqueles que são sinagogas de Satanás, eles venham e se prostrem aos seus pés, e eles vão conhecer que eu te amo. O Senhor nos ama, mesmo que a gente tenha pouca força, mesmo que a gente seja fraquinho, mesmo que a gente não seja aquela pessoa que sabe fazer as coisas da forma mais bonita, o Senhor nos ama, o Senhor te ama. Mesmo que alguém olhe para você e fale: mas ele não faz nada, o Senhor te ama. Se você apenas faz aquela oraçãozinha de 5 minutos da madrugada, o Senhor te ama, o Senhor te ama. E é nesse relacionamento que Ele quer que nós nos mantenhamos, num relacionamento de amor. Num relacionamento de amor. Olha onde você caiu, disse Jesus para essa igreja: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece Jesus, às vezes a gente tem aquele gás, né? E a gente quer fazer. E às vezes o crente se torna até aquele crente chato, né? Porque tudo ele dá. E a gente quer estar ali. O Senhor quer que a gente volte a ser esse crente chato. Mas não é chato porque é chato porque ama. É chato porque ama. E é chato porque quer ver gente sendo salva, gente sendo transformada, gente sendo abençoada, o nome do Senhor sendo glorificado. A palavra continua falando, 2000 anos quase essa palavra está falando, mas o versículo continua dizendo o seguinte: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. A palavra está sendo pregada, a palavra está na tua mão, você tem a Bíblia. Quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça, porque o Senhor diz que se você não se arrepender, não mudar, não se voltar para Ele, não colocar a sua vida verdadeiramente na mão dEle, a sua lâmpada vai ser apagada. Não é isso que diz aí no versículo 5? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do lugar o teu candeeiro, a lamparina. O candeeiro é uma lamparina. Ele diz: eu vou tirar do lugar, eu vou apagar a sua luz. Tinha um hino bonito também, que diz assim: minha pequena luz. Vocês conhecem? Eu vou deixar brilhar. Conhece esse? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. A luz pode ser pequenininha, mas quando você está num lugar muito escuro, aquela luzinha vai fazer uma diferença tremenda. Quando eu era criança tinha muito vagalume. Eu morei aqui perto, lá dessa escola que tem aqui. E minha avó, era a casa da minha avó aí. Quando minha avó construiu ali, era quase tudo mato. Às vezes, fim de tarde, nessas épocas quentes, apareciam os vagalumes. E às vezes tinha um monte. E às vezes você via um só brilhando longe. Não tinha iluminação nas ruas. E aí você via aquele vagalume, ele piscava longe, você via que tinha vagalume lá. A luzinha do vagalume é tão pequena. A nossa pode ser pequena também, mas ela vai fazer diferença. Se você se lembrar e se voltar para o Senhor, a sua luz vai ser
mantida sempre acesa. É isso que o Senhor quer fazer conosco, que a nossa luz se mantenha acesa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus vai terminar dizendo que o vencedor vai ter o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lá no Éden, o Senhor andava. O Éden foi fechado para o homem. O Senhor hoje anda na igreja, mas Ele vai levar a gente de volta para o paraíso. Amém? Esta é a palavra que eu quero deixar para você. Persevera, insista, não desiste, não se entregue. As lutas são grandes e são pesadas, eu sei. Para alguns até mais pesadas, mas não desista, continua acreditando. O Senhor vai te levar para o paraíso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo, disse Jesus. Ele já venceu o mundo, e nós vamos vencer porque nós estamos com Ele. Nós estamos do lado do mais forte, nós estamos do lado do vencedor. Posso orar com vocês? Posso orar? Bendito Deus e Pai, sou grato, Senhor, por poder estar com os meus irmãos aqui nessa noite, com essa igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa bendita oportunidade. Senhor, nós estamos vivendo hoje um tempo tão complicado no mundo, Senhor, e no Brasil. Tempo de doença, Senhor. E junto com a doença, os desdobramentos, Pai, que trouxeram desemprego, que fizeram gente perder renda, dificuldades financeiras, Pai. A quarentena e o confinamento levaram alguns também, Senhor, a um estresse, a angústia dentro do coração e da alma. Mas no nome de Jesus eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos. O Senhor disse que o Senhor é aquele que anda no meio da igreja, o Senhor passeia no meio da igreja, e tem uma igreja reunida aqui agora, Senhor. O Senhor disse na Tua palavra, e onde 2 ou 3 se reunissem no Teu nome, o Senhor estaria, e tem uma igreja reunida aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, ouve a oração do meu irmão, a oração da minha irmã, a angústia que está no coração e na alma, Pai. Em nome de Jesus, estende a Tua mão para abençoar, Senhor. Estende a Tua mão para dar graça, para dar força. Não deixa, Senhor, que a luta ou o problema venham sufocar a fé. Não deixa, Pai, que as dificuldades, Senhor, que às vezes nos parecem tão grandes, Senhor, a nossa carne, o mundo e o diabo, tudo batalhando, Senhor, tudo lutando, Senhor, mas que o Senhor não deixe que as lutas e as dificuldades roubem o amor que está no coração do meu irmão e no coração da minha irmã. Que ele continue amando o Senhor acima de todas as coisas. Que o vir à igreja, Pai, não seja apenas um ritual, mas seja um ato de amor. Aleluia. Que o ofertar não seja apenas um ritual, mas seja um ato de amor. Que o levantar as mãos, que o cantar, Pai, não seja apenas um ritual, mas seja um ato de amor ao Senhor, de amor ao Senhor, de amor à Tua obra, de amor pelas almas. Oh Senhor, preserva esta igreja, Pai, preserva esta igreja, Senhor, preserva as famílias desta igreja. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor entre em cada casa e o Senhor traga uma poderosa salvação, porque nós lemos na palavra, o Senhor nos declara: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Que esta palavra bendita se cumpra, Senhor, em nome de Jesus. Que esse irmão veja os seus filhos sendo salvos, que essa irmã veja o marido sendo salvo. Oh Deus, em nome de Jesus, entra na casa e na família, transforma todas as coisas, derrama a Tua bênção, Pai. O Senhor prometeu que iria cuidar do Teu povo. O Senhor deu-nos uma outra palavra bendita, onde o Senhor nos diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que confiam no Senhor não têm falta de coisa alguma. Em nome de Jesus, oh Senhor, abre portas de emprego, traz uma estratégia, não deixa faltar o pão na mesa de ninguém, não deixa faltar os recursos, Pai, para que esse meu irmão viva com dignidade, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo.
Senhor, em nome de Jesus, o Senhor passeia na igreja. E a igreja hoje, se ela se estendeu, Senhor, porque tem gente que não está aqui por conta dessa doença, mas ele continua sendo igreja do Senhor. Ele faz parte desse corpo, Senhor. Ele faz parte desse corpo, Senhor. Faz parte deste corpo, Senhor. E em nome de Jesus, que a poderosa mão do Senhor se estenda hoje para abençoá-lo. Se a enfermidade cura, Senhor, soluciona o problema, por mais difícil que pareça aos olhos humanos, soluciona, Senhor, abençoa, dá vitória ao teu povo. Guarda esta igreja, Senhor, que toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam sobre esta igreja, sejam sobre os meus irmãos, bênçãos de saúde, bênçãos de paz, bênçãos de vida sendo salvas, bênçãos de abundância e de prosperidade, bênção do poder do Espírito e a bênção do amor, o amor do Senhor derramado e repartido abundantemente sobre cada coração. Senhor, é a minha oração. Eu não sei orar, mas o Senhor sabe abençoar, e eu peço que seja assim, ó Pai, no bendito e santo nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe ricamente toda a igreja. Muito obrigado, agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé e glorificar a Deus. Deus falou com você, meu irmão? Então dê glória a Deus o mais alto que você puder, como um brado de glória ao Senhor. Falou: Senhor, obrigado por tua palavra. Aleluia. Deus tem falado conosco. Não importa o que vier, o que a gente tem visto, que Deus tem cuidado de nós. E o detalhe, cuidado com amor. Aleluia. Obrigado aos irmãos do som, Roberto, os irmãos que estão lá na filmagem. Obrigado aos irmãos da portaria que abriram a igreja tão cedo para que fizesse aqui a higienização e já tivéssemos o culto. Os irmãos da intercessão, os obreiros, cantores, os músicos, toda a igreja, os irmãos que estão online, os irmãos da Rádio Aliança, toda a igreja. Nós vamos cantar uma canção e vamos sair daqui com o nosso coração fervoroso, sabendo que Deus está cuidando de nós. Amém? Vamos louvar essa canção que diz que não importa o que vier, é o contexto dela. Nós sabemos que Deus está segurando em nossas mãos com os seus braços fortes. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! Não importa o que vier, Deus está conosco. Aleluia! O sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Oh, aleluia! Porque quem Ele é? Quem é esse nosso Deus? Declare alta voz. Tu és o quê? Ele é o nosso, a minha, a tua, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
Senhor. Cante, igreja, aleluia. Cante, igreja, aleluia. O Senhor está no meio de nós, como foi ministrado nessa noite. Aleluia. Faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Aleluia, aleluia. Aleluia. Demonstre sua